Meus amigos, aqui do nosso canal Crescendo na Graça, satisfação estar com vocês de novo. Tenho hoje uma outra mensagem para compartilhar com vocês. O tema é algo muito conhecido, um sentimento muito nobre, o amor. Mas é sobre o amor no final, ou no final dos dias, no final dos tempos. Jesus falou sobre isso no seu sermão profético, no capítulo 24 do livro de Mateus. E eu quero ler só o versículo onde ele falou sobre essa questão do amor nos últimos dias. Está escrito assim: e por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, conforme algumas outras traduções, por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos esfriará. É uma palavra profética do Senhor Jesus com relação à vida nos últimos dias. Eu digo a vida no que abrange assim o seu todas as áreas, Todas as áreas, não só dentro da igreja, dentro de grupos cristãos, o amor no geral. O amor no ser humano, ou do ser humano. Vamos ver alguma coisa aqui a respeito, então, do que a Bíblia profetiza, fala, avisa, mostra, sobre os últimos tempos, os últimos dias. O sinal, então, o sinal profético da vinda de Jesus no meio da igreja, no meio do mundo, no meio do povo, no meio da humanidade, que é a mudança desse sentimento tão nobre chamado amor. Nesse texto nós lemos que Jesus disse que o pecado se multiplicaria, e por se multiplicar o pecado, então o amor, consequentemente, ia esfriar. Claro, se o pecado está dominando o amor, então não tem lugar, não tem espaço para estar acontecendo. Nós temos um outro texto que fala sobre os últimos dias, sobre as pessoas nos últimos dias, para que a gente compreenda por que o amor nos últimos dias iria esfriar. Você que olha ao seu redor, você que presta atenção nas coisas, você que está atento, de olhos abertos, observando tudo, o que você acha? Essa profecia de Jesus está se cumprindo? Você está vendo que a humanidade está abandonando o amor? Você está vendo que as pessoas, até mesmo dentro de grupos religiosos ou dentro de igrejas, dentro de denominações, ou seja, o povo de Deus em geral, tirando a denominação de lado, que denominação são apenas, eu considero, a Bíblia mostra como, assim, departamentos dentro do povo, do rebanho de Cristo, para ser melhor administrado, pequenos grupos, ou seja, grupos, denominações, mas todos fazem e formam um povo só. Denominação cai por terra. Agora tem muita pessoa aí que se rebela contra a denominação, acha que não deveria existir e sai fora da igreja. Sai fora da igreja, abandona a igreja, só porque não concorda com denominação. Denominação é de Deus. Jesus Cristo escreveu para denominações no Apocalipse. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, e assim vai por diante, as pessoas não entendem, Mas vamos aqui para os últimos dias, então. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, diz o seguinte, presta atenção, eu não vou interromper a leitura, não vou parar para comentar, eu vou ler direto, agora você presta atenção. Está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores,
obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Eu pergunto para você, dentro desse texto que eu acabei de ler, você nota alguma coisa ao seu redor, nas pessoas que nós estamos acostumados a ver, observar e conviver? Dentro do meio cristão ou dentro do sistema social atual? Você nota alguma coisa com relação ao esfriamento do amor? O aumento da crueldade, do egoísmo, como diz aqui no começo, né? Haverá homens amantes de si mesmos, ou seja, só se importam consigo mesmos, egoístas, avarentos, não dividem o que têm, avarentos para com tudo, né? Achando que tem que guardar, armazenar. Lá no capítulo de Tiago, no capítulo 5, no final do capítulo, tem uma palavra para os ricos, lá, porque rico, né? Tem rico que acha que o seu Deus é a riqueza. Jesus repreendeu isso. Você não pode amar a Deus e amar a riqueza. Não que ser rico é pecado. Tem grandes pessoas de Deus aí que são ricas, né? Então, deixando isso de lado, vamos voltar aqui, né? Avarentos, presunçosos, soberbos. Pessoas, às vezes, que se dizem convertidas em Cristo, mas que deixam a soberba tomar conta da sua vida e achar que, muitas vezes, né, os seus irmãos na fé, ou as pessoas com as quais convivem, não estão à sua altura. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, isso é o que mais nós vemos hoje. A sociedade, mais do que nunca, forma, educa, né, as pessoas desde a infância a serem independentes, a terem suas próprias visões da vida, mesmo sem entender nada, e também, muitas vezes, proibindo pais e mães de educar seus filhos. O que isso torna? Torna filhos ingratos, desobedientes e filhos aí, né, que se encaixam dentro de quase todos esses adjetivos aqui. Sem amor para com os bons. Olha, hoje o novo normal é assim, ó, quem é bom está errado. Fazer o bem está errado. Ser justo, ser honesto está errado. Tem que ser virado para poder ser considerado na nossa nova sociedade, no nosso, na nova concepção de certo e errado. Hoje em dia, na concepção atual, moderna, normal, não existe nem pecado, né? Tudo que é bom para si não é pecado. Seja lá o que for. Não vou entrar em detalhes aqui por causa da censura. Mas vamos estar, então, entrando aqui dentro do assunto, falando, né, sobre o esfriamento do amor, as consequências disso, como que notaremos isso, como que nós podemos perceber isso. Primeiro, em Mateus 15:8 diz o seguinte, quer dizer, não é tudo, não vou dizer tudo que a Bíblia diz aqui, alguns itens só para a gente meditar aqui, para a gente somar aqui, né, ao que já nós estamos vendo e percebendo. Mateus 15:8 fala assim, este povo se aproxima de mim com os seus lábios, com a sua boca, né, aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então veja bem o que Jesus diz, religião. Eu sempre bato nessa tecla, tem gente que se irrita. Mas religião, gente, não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E só Jesus, tá? Precisa conhecer Jesus, precisa conhecer a palavra de Deus. É uma tecla que é preciso bater, desenhar, para poder muita gente entender, cair a ficha. Jesus disse que tem um povo que honra ele com a boca e com os lábios, mas o coração está longe. Por quê? São pessoas com aparência de piedade, conforme diz aqui na Bíblia, né? Nos últimos dias, segundo Timóteo, capítulo 3. Pessoas com aparência de piedade só aparência. Carinha de anjo, carinha de bom, tá?
justos só nas suas palavras. Ah, eu sou um cara bom, eu sou uma pessoa justa, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas as suas atitudes, suas ações demonstram completamente o contrário. Estamos cheias de pessoas presunçosas, orgulhosas, altivas, mesmo no meio cristão. Pessoas que acham que muitas vezes já a igreja é para si uma ofensa, é para si conviver na igreja, no meio do povo, conviver com o povo de Deus, com o povo cristão, para si é algo que os rebaixa. E, por fim, tirando fora essa questão de se sentir rebaixado convivendo na igreja, pessoas que não entendem o que seja a maneira que Deus organizou também a igreja, então se torna pessoas assim que honram a Deus com os lábios, não entendem o projeto de Deus para a igreja. Deus instituiu denominações. Se nós pegarmos Apocalipse, por exemplo, as 7 cartas são dirigidas às 7 igrejas com os 7 nomes. A igreja que está lá em Éfeso, a igreja que está lá em Esmirna, né? Etc. Então já tem nome a igreja. A denominação Esmirna, denominação Éfeso. Hoje tem as denominações para que se torne mais fácil administrar esse grande povo de Deus na terra. Para isso tem denominações. E tem pessoas que se voltam contra as denominações achando que não deveria existir, chamam isso de placa, né? E que não querem fazer parte dessa placa. E então abandonam a igreja. O que falta? Sabedoria. Isso chama-se cegueira espiritual, isso chama-se também soberba, presunção. Pessoas que presumem saber alguma coisa e não estão examinando a palavra de Deus, não estão entendendo o projeto, o plano de Deus. E é isso que Jesus diz no final das contas. Está me honrando com a boca, né? Me confessando com seus lábios, me honra com seus lábios, se aproxima de mim com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Isso tudo faz parte do esfriamento do amor desses últimos dias. Precisamos prestar atenção. Precisamos começar a deixar de olhar os outros e olhar para nós. Que tipo de crente estou sendo eu? Que tipo de cristão eu estou sendo? Os frutos que eu estou dando estão permanecendo? Eu estou sendo instrumento do Espírito de Deus, instrumento de Jesus na época, na era em que nós estamos vivendo? Eu estou contribuindo para o reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, para a salvação das almas? Ou estou eu apenas aí como crítico da obra de Deus? Então, tudo isso faz parte de um coração onde o amor esfriou. Outra coisa que traz um sinal de que o amor esfriou é quando se honra a criatura e não se honra a Deus, o Criador. Ou seja, as pessoas começam a ser devotas de seres humanos que não estão mais aqui, que fizeram parte do ministério de Jesus. São pessoas que têm seu nome na Bíblia. As pessoas honram mais esses nomes do que Jesus Cristo. Mais esses nomes do que Deus. João 12:43, Jesus diz o seguinte. Aliás, o evangelista São João diz o seguinte: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso acontecia quando Jesus estava nessa terra pregando a palavra. As pessoas, elas entravam nas sinagogas, ouviam o ensino de Jesus e até achavam que ele estava certo, achavam justas as suas palavras, mas não permaneciam, não assimilavam, não assumiam, porque eles tinham medo de serem incompreendidos pelas outras pessoas que faziam parte do seu relacionamento social ou até religioso. Ou seja, eu tenho medo de deixar os meus companheiros de religião e dizer para eles que eu me converti a Cristo agora, que eu sou cristão, que eu sou um crente em Cristo Jesus e que a Bíblia é autoridade para mim agora,
de ensino, autoridade de ensino. Então, as pessoas honram mais, né, os homens do que a Deus, a criatura do que o Criador. Isso é um sinal também do esfriamento do amor nos últimos tempos. Tem menos amor a Deus, né, do que o amor aos homens, aos ensinos dos homens. Uma característica também do esfriamento do amor dos últimos dias é o amor mundano. Em João 2,15 diz, não amem o mundo. Eu falei sobre isso na última pregação. Falei sobre isso. Também a questão era sobre... incluía o amor, né, na última pregação. Na última mensagem que eu trouxe aqui. E citei esse versículo, porque não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o amor ao mundo, o apego ao mundo, ao sistema mundano, ao sistema de crença mundano, ao sistema de fé mundana, ao sistema de ensino mundano. Hoje surgem tantas novidades religiosas, tantos novos líderes religiosos que descobriram uma nova verdade, descobriram uma nova maneira de crer, maneira de fé, e passam a dizer que as outras denominações estão erradas. Só a sua agora que descobriu a verdade. Então, estão perdidos todos esses 2.000 e poucos anos de fé que os crentes tinham em Jesus, porque a verdade apareceu agora para esses novos líderes. Novas denominações, novos movimentos. Contra isso, sim, a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Pessoas que estão pregando novas verdades, desfazendo o que estava sendo feito até agora, ou diminuindo, ou até mesmo menosprezando, né, a pregação dos que pregaram até agora, porque agora a sua pregação é que contém a verdade. Tudo isso faz parte do esfriamento do amor. Não tem mais temor de Deus, não amam mais o Evangelho, não amam mais a Jesus do jeito que se deveria amar. Então honram mais a criatura e não a Deus. O amor mundano também, ao sistema mundano de crer, o sistema do mundo de ensinar até mesmo o Evangelho, né? Hoje, no novo normal, até muitos evangélicos, até muitos cristãos que se dizem convertidos, estão seguindo aí o costume do mundo, odiando-se uns aos outros, pertencendo a grupos radicais, e aí por diante. Isso não é de Deus, isso é o esfriamento do amor de Jesus que ele trouxe para o ser humano viver. Temos também uma característica muito comum que faz parte, né, do esfriamento do amor nos tempos do fim e que nós precisamos estar alertas e observarmos, porque tem muita gente se comportando dessa maneira. É o menosprezo pelo templo. Se nós formos observar no Evangelho, Jesus passava noites orando e de manhã ele ia para o templo. Ia para a sinagoga, lá pregar, ensinar, curar, fazer milagres, observar, repreender, exortar, chamar atenção. Quando o Espírito Santo desceu sobre as pessoas, sobre a igreja no começo, lá no Atos dos Apóstolos, né, que narra isso, a gente vê que já a igreja começou a se agrupar, criar grupos, né? São as denominações, o grupo que está na cidade tal, os cristãos da cidade tal. Então, e assim por diante, né? E começou-se, então, a erguer-se templos cristãos, porque os judeus não aceitavam na sua sinagoga o ensino sobre Cristo, o ensino cristão. Os judeus da época, hoje, graças a Deus, estão grande parte se convertendo ao Evangelho também. E esse menosprezo pelo templo tem crescido muito. Não, templo não. Eu sou a igreja. Eu sou o templo. Então a igreja, né, que vá para longe de mim. Não tenho comunhão com ninguém. Não aceito o ensino de ninguém. Não quero saber de pastor ensinando a palavra. Eu sou o cristão, o santo. O menosprezo pela... Veja o que diz o Salmo sobre esse assunto. Salmo 68, 29. Por amor do teu templo,
em Jerusalém, os reis te trarão presentes. O salmista diz, dizendo para o Senhor, né? Por amor do teu templo, os reis, as autoridades máximas, os grandes, as autoridades, né, humanas, eles virão ao teu templo e te trarão presentes, ou seja, ofertarão no teu templo. O abandono do templo é uma coisa que tem crescido bastante, porque quando se abandona o templo, se abandona o compromisso com o povo de Deus, o compromisso com a comunhão com o povo de Deus, o compromisso com o grupo ao qual Deus lhe colocou para crescer, para aprender junto. A Bíblia diz no Salmo 133 que bom que o povo de Deus esteja junto. Quando a pessoa se afasta do templo, se afasta da comunhão dos irmãos, se afasta de tudo, passa a viver uma fé independente, um ponto de vista seu, e muitas vezes não estuda, não conhece a palavra de Deus e não vê que está se afastando cegamente do caminho. Então, tudo isso faz parte do esfriamento do amor dos últimos dias. São comportamentos estranhos que nunca existiram. A história da igreja diz que os crentes sempre estiveram no templo, sempre estiveram juntos, sempre foi erguido templos, né? Sempre existiram os templos onde o povo de Deus se ajunta para adoração, para aprendizado, para comunhão. O que seria dos cristãos sem o templo? Quando precisa de um irmão, precisa de compartilhar o amor, compartilhar as bênçãos, de receber o ensino. Aonde vai se não existe templo, se não existisse templo? Então o templo é conforme Deus disse, né, para Salomão sobre a construção do templo, como disse também para Moisés, que queria que Moisés construísse um templo, que foi o primeiro, que foi o tabernáculo, porque Deus queria estar no meio do seu povo. Porque eu quero manifestar a minha glória, então erga, Moisés, erga um templo. Deus toda a vida ensinou sobre a necessidade e a importância do templo. Mas hoje, na nova onda, no novo normal cristão, o templo é desprezado, menosprezado. Isso faz parte do esfriamento do amor no coração das pessoas. Então, talvez você não concorde com isso, talvez você ache que eu estou falando coisas que não têm sentido, mas então pega a Bíblia e vai ler. Lê o Salmo 84, por exemplo. Lê ali nos evangelhos, onde Jesus chegou no templo e viu que tinha coisa errada, pessoas fazendo negócios lá para enriquecimento particular próprio. Ele pegou, virou as mesas dos cambistas, jogou as moedas no chão lá. E aquele tema está escrito a purificação do templo. Ele disse, a casa de meu pai será chamada casa de oração e não covil de salteadores. Se Jesus não se importasse com o templo, ele deixava do jeito que estava. Deixa, o templo não é importante aí. Deixa do jeito que está, deixa fazer o que quiserem. Mas não, ele defendeu o templo. Bom, era isso para hoje. Eu espero que você tenha aberto o seu coração. Os textos que eu li são verdades bíblicas, e eu quero ler mais um para concluir, que é o Salmo 44, 26, onde o salmista faz essa oração nesse versículo. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das tuas misericórdias. Grande parte da igreja hoje, grande parte dos cristãos, grande parte da humanidade hoje está precisando pedir isso para Deus. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos, ou seja, liberta-nos, nos traz de novo para ti, né? Nos leva de novo para o teu lado, por amor das tuas misericórdias, porque eu estou longe da tua verdade. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Eu quero orar por você, ore comigo. Entregue agora a Deus. Mais uma vez eu digo, peça que Deus lhe dê a direção para o seu caminho, que Deus lhe dê a direção para a sua fé, que Deus lhe dê sabedoria para entender os propósitos dele,
Que Deus lhe dê discernimento, entendimento para você entender os propósitos de Deus, o propósito de Jesus, o propósito do céu, o propósito do perdão, o propósito da morte de Cristo, para que você possa entender tudo isso e que possa se colocar no lugar do pecador que precisa de Jesus, que precisamos uns dos outros e que precisamos ser igreja e congregar como igreja. Que Deus abençoe sua vida, não deixe o amor esfriar no seu coração, não deixe o amor desaparecer da sua vida. Não se torne orgulhoso, arrogante e presunçoso, achando que sabe tudo, porque Jesus disse que a verdade dele, a palavra dele, o reino dele seria revelado aos simples, aos pequeninos, e não aos sábios e entendidos. Então seja simples, e você vai perceber as verdades de Deus. Vamos orar? Eu quero orar por seus problemas, pela sua vida, e orar que Deus lhe abra o entendimento para que você possa crer na palavra de Deus e que possa viver o amor de Deus na sua vida. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, eu peço a tua misericórdia, conforme diz nesse texto que nós lemos, no Salmo 44, levanta-te e venha em nosso auxílio e resgata-nos da nossa vã maneira de viver. Se estivermos errados, Deus, nos mostra de novo o caminho, a retidão. Eu te peço, Deus, pelos meus irmãos, te peço pela tua igreja, que o Senhor não permita, meu Deus, que venham cair da fé aqueles que um dia entregaram a Ti os seus corações, se batizaram, desceram às águas, prometeram fidelidade a Ti, fidelidade à sua igreja, fidelidade ao seu pastor, que trouxe para ele a palavra, para ela a palavra da fé. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor esteja abençoando esta pessoa que é humilde, esta pessoa que reconhece seus erros e conhece que o amor está sumindo do seu coração. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, tem misericórdia dessa geração que está se afastando de ti, meu Pai. Não permitas, Deus, que essa profecia em 2 Timóteo para os últimos dias se cumpra na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Tem misericórdia, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que está enferma, esta pessoa, Senhor, que está passando por dificuldades financeiras, esta família que está se dissolvendo, esta família que está sendo destruída por tantos problemas, por infidelidades talvez. Ó Deus da glória, estejas abençoando esse filho, esses pais, esse casal, abençoando esta casa, livrando do mal, livrando dessa peste, meu Pai, que anda por aí. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa com cura aqueles que estão internados dentro dessa família, pessoas da família, ou esta pessoa que me assiste agora, que me ouve agora, Deus, que seja curado, alcançado pelo teu poder, que seja abençoado, fortalecido na sua fé, fortalecido no seu coração, na sua alma. Meu Deus, traz equilíbrio emocional, mental para esta pessoa. Abençoa esse teu filho, essa tua filha, Pai. Faz com que seus pés voltem para o teu caminho e não abandonem a sua fé e não deixem o amor esfriar em seus corações. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço, que é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Peço que você compartilhe essa mensagem, né? Compartilha no seu Facebook, deixa aí à disposição para seus amigos verem, ouvirem. Com certeza vai servir para muitas pessoas. Vai servir como um alerta, vai servir como um ensino. E um dia você vai chegar diante de Deus e você vai receber a recompensa por ter espalhado a palavra de Deus, né? Tem muitos meios de espalhar a palavra de Deus. Às vezes você compartilha uma mensagem, você está ajudando pessoas que estavam se distraindo, se desviando, a voltarem para os caminhos de Deus, tá? Então compartilhe, copie o link aqui no YouTube, tem ali compartilhar e depois abre as opções, né? Eu já expliquei isso no outro vídeo também. Abre as opções ali para você copiar link, por exemplo, copia o link, aí você com o link copiado, abre lá o WhatsApp, manda para a pessoa que você quiser, ou para o grupo ao qual você pertence, manda mensagem, ajuda
a espalhar o amor, o evangelho de Jesus, uma palavra de alerta, um conselho, uma advertência, uma exortação, uma palavra dura às vezes, mas que vai servir para as pessoas colocarem suas vidas no trilho de novo. Então, vamos trabalhar? Compartilhe a mensagem, curte aqui no YouTube, curte no Facebook também, tá? Você vai estar ajudando esse trabalho a crescer. Deus abençoe mais a sua vida, fique com Deus, fique em paz. Paz seja contigo.